Oi, gente, agosto é mês dos pais e para celebrar essa data, o Instituto Êxodo está oferecendo 80% de desconto nos cursos Sangue nos Ubrais, Estágio de Guerra e Intercessão em Chamas. O desconto é ainda maior. Você entra na nossa página, lá na plataforma curso.pastorlobo.com e na página de pagamento você digita o código de desconto Mês do Pai com letra maiúscula, tudo junto. Além disso, nós temos 4 combos de curso com uma promoção absolutamente fantástica. Você não pode perder e você não pode deixar de abençoar a sua vida e a vida do seu pai. Vai lá e confere. Olá, queridos, muito boa noite, graça e paz. Nós estamos no culto do quarta-feira da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Estamos estudando o livro do Apocalipse. Hoje vamos falar sobre a igreja de Tiatira. O livro do Apocalipse é um convite de Deus para que eu e você ouçamos o que o Espírito diz às igrejas. Ouçam, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a igreja de Tiatira é considerada a 4ª igreja na sequência cronológica do livro do Apocalipse. Então, são os últimos versículos do capítulo 2 do livro do Apocalipse. A palavra Tiatira significa sacrifício, mas também é traduzida como cheiro suave. Hoje, em cima das ruínas de Tiatira, há uma cidade turca. Quando nós visitamos a região das 7 igrejas do livro do Apocalipse, é a região naquele tempo chamado de Ásia, hoje Turquia. Então, onde você está, por exemplo, está o Mar Egeu. Onde eu estou está a cidade de Éfeso. À minha direita, Esmirna. E depois, mais à direita ainda, Pérgamo. Atrás, aí sim vem a cidade de Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ou seja, no caminho que vai entre Pérgamo a Sardes, tem uma cidade chamada Tiatira. Naquela época era uma região onde se produzia tinta para fazer roupas, para pintar as roupas, uma tinta que era chamada de púrpura. E nós vamos então começar orando para que Deus revele a sua palavra para o seu coração e te conduza para bem pertinho dele. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu filho, a tua filha, que estão agora em comunhão contigo e clamando para que o teu Espírito fale mesmo aos ouvidos dos teus filhos. Ensina-nos a tua palavra, Pai, para que assim como o Senhor lançou uma voz sobre a igreja de Tiatira, nós como igreja contemporânea do Senhor, sejamos atingidos, edificados, alertados e passemos a ter o discernimento que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Tiatira é conhecida como uma igreja que era tolerante ao pecado, e diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer
e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, de 18 a 29. Sempre que Deus fala a uma igreja, é interessante, Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que comunica a sua palavra, mas o nosso Deus também é um Deus que quer que a gente ouça. Todos nós, de alguma maneira ou de outra, ouvimos a voz de Deus, seja pela palavra. Deus aí tem falado ao coração do homem, mas aqui nesse momento, quando se diz de liderança da igreja, Deus fala com o líder da igreja, aqui no caso é o pastor da igreja, que a Bíblia chama de anjo da igreja, aquele que conduz a igreja até o Senhor. E ele, a primeira coisa que ele faz, ele se apresenta como aquele que é o Filho de Deus, como aquele que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés como um bronze reluzente. Depois ele diz o seguinte: eu conheço as tuas obras, eu sei o que está acontecendo. Ele é um Deus que sonda a gente. E por fim ele fala: eu tenho contra ti, mas se você se arrepender, eu tenho um prêmio para te dar. Entre os prêmios que Deus dá às igrejas vencedoras, aqueles que vencem, a coroa da vitória, a coroa da vida, perdão. Deus faz coluna no templo do Pai, Deus dá vestes brancas, Deus dá do alimento da vida eterna, do pão da vida, se alimentar do maná, se alimentar da árvore da vida. Deus, ele dá prêmios, e aqui ele também dá prêmio. É autoridade sobre nações, é a brilhante estrela da manhã. Deus, ele fala com o líder da igreja, porque é o líder da igreja que vai responder para Deus a respeito do seu rebanho. A igreja de Tiatira, ela nasce numa região hoje chamada de Lídia. Mas por quê? Porque lá também vivia uma mulher chamada Lídia. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, os ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que este estivesse atento ao que Paulo dizia. Atos 16 é um dos momentos mais impressionantes do ministério de Paulo. É ali que ele prega em Éfeso, é ali que há uma conversão de milhares de pessoas, é ali que o apóstolo Paulo faz como base a cidade de Éfeso para a ministração do evangelho. Mais tarde, quem vai ser ali o bispo, o pastor da igreja de Éfeso é Timóteo. Ele vai ficar ali um seminarista, né? Um jovem pastor ordenado pelo apóstolo Paulo. E ali tem uma mulher chamada Lídia, vendedora dessa tinta púrpura, né? Que era o elemento básico para fazer tintura. E é ali que nasce a igreja de Tiatira, num grande avivamento que estava havendo naquela região. A Bíblia diz, é o único momento que a Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres e maravilhas. Ali houve um grande mover do Senhor. E é importante, quando Deus ele fala da sua identidade. Ele fala palavras do Filho de Deus. Lucas 3, 2. Então veio do céu uma voz: tu és meu filho amado, em ti me agrado. Por que é tão importante você identificar a identidade de quem você fala e de quem você é? Você sabe que quando nós oramos, nós temos que identificar a oração, o remetente e o destinatário. Eu oro ao Pai que está nos céus. Aqui Jesus está dizendo assim quem ele é. Ele fala o tempo todo sobre a sua identidade. Eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, antes de Abraão eu sou. Essa identidade, ela é questionada por Satanás muitas vezes. Satanás é mestre na arte de roubar a identidade da gente. Satanás é aquele mesmo que mandou mudar os nomes de Daniel, Misael, Ananias e Azarias para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Ele dá apelidos horríveis. Foi ele que questionou a identidade de Jesus no deserto, quando Jesus estava sendo tentado. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ele sempre questiona a identidade, mesmo porque Deus é um Deus que já tinha dito
que Jesus Cristo era o seu filho. Se você pegar Lucas 3, se você pegar Mateus capítulo 3, quando Jesus é batizado, vem o Espírito de Deus como pomba, e ouve-se uma voz no dia do batismo de Jesus: este é o meu filho amado, que me dá prazer. Essa identidade confirmada revela também o caráter de Deus. Jesus é aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, mas não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Nosso Deus é um Deus onisciente. Lucas 12, 2 diz isso, e diz mais em Hebreus 4,13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então preste atenção, você não pode se esconder de Deus, eu não posso me esconder de Deus. Quando você peca diante do Todo-Poderoso, e quando você é justo diante do Todo-Poderoso. Então não adianta você querer esconder um pecado, não adianta você querer esconder uma iniquidade. Deus, Ele vê todas as coisas, é por isso que os olhos dele, por que são chamas de fogo? Porque são como as lanternas, as tochas de fogo naquele tempo, que iluminavam a escuridão. Então ele está dizendo o seguinte, que ele enxerga tudo em todo lugar, inclusive as obras da igreja de Tiatira. Ele diz mais a respeito disso. Os olhos são como chama de fogo. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando como me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Salmo 139, de 1 a 3. Tem uma canção antiga que nós cantávamos: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. A palavra sondar significa investigar, é isso. Por exemplo, nós que trabalhamos, você sabe, a minha formação inicial é em ciências aeroespaciais. Quando você envia um foguete, por exemplo, para o espaço, tem algumas sondas espaciais. O nome dela, uma das mais conhecidas, é a sonda Voyager. Ela é a viajante, ela está sondando o espaço sideral para encontrar vida, tentando buscar algo que a ciência humana não conhece. Então, entenda o que eu vou dizer para vocês. Essa sonda é investigadora. Assim também Deus fala o seguinte: eu sou aquele que enxerga, que investiga, que discerne, que penetra no mais profundo daquilo que você acha que Deus não vê. Deus vê, Deus sabe, não há como fugir dele. Nosso Deus é juiz, Ele é o supremo juiz. Ele é da Suprema Corte de Apelação. Porque devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, segundo os Coríntios 5,10. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Isaías 33. A Bíblia diz que o nome do Senhor, o Senhor é juiz. Esse texto que fala sobre os prés como um bronze reluzente, é o mesmo texto de Apocalipse 1, quando João diz assim: e eu vi aquele que tem os pés como um bronze reluzente saindo da fornalha. Ou seja, o bronze é o símbolo do juízo de Deus sobre o pecado. Aprenda isso. Quando o povo pecou no deserto, no livro de Números, Deus falou para Moisés: constrói uma serpente de bronze. Por quê? O bronze é o símbolo do juízo de Deus, e a serpente é o símbolo do pecado. Então, é o juízo sobre o pecado. Então, toda vez que você pega o símbolo do bronze, é porque Deus está falando o seguinte: eu vou julgar alguém ou alguma coisa. E esse nosso Deus que enxerga e é juiz, Ele sabe distinguir os fiéis dos infiéis. Ele sabe separar o joio do trigo. Os que estavam tolerando o pecado, os que estavam vivendo no pecado e os que eram fiéis. Então ele olha para a igreja e ele sabe que tem gente que está vendo que tem pecado e está fazendo vista grossa. Você tolera Jezabel, ela induz a imoralidade sexual e a comer em alimentos sacrificados dos ídolos. Apocalipse 2:20, então assim, eu tenho contra você algumas coisas.
Você está vendo o pecado e não está falando mais. Você está vendo os que vivem no pecado. Tem-lhe tempo, mas ela não se arrependeu. É gente que está dentro da igreja e não se arrepende do pecado. Ah, pastor, eu devo excluir? Olha, quem separa joio de trigo é Deus. No dia do juízo, ninguém vai ser confundido. Deus sabe quem é dele e quem não é. Deus sabe quem tem a marca dele. Não. A Bíblia diz que quando você crê, você recebe um selo, uma marca, que é a marca do Espírito Santo. Foste selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, ou seja, existe uma marca, um selo do Espírito na minha vida. É interessante que quando fazemos trabalhos na área de libertação, uma das coisas que o Espírito Imundo sempre vê na gente é a presença do Espírito Santo, sempre vê. Então, ele sabe quem tem autoridade e quem não tem autoridade, mas ele também vê não só aqueles que toleram o pecado, e aqueles que vivem no pecado, ele vê também quem é santo. Os que eram fiéis aos demais, que não seguem a doutrina dela e não aprenderam os profundos segredos de Satanás. Tem gente fiel, tem um monte de gente fiel. Elias achava que ele era o único fiel, e Deus diz, não, tem milhares ainda que não se dobraram a Baal. Então, a gente tem que deixar Deus ser Deus e ele vai julgar. Agora, a igreja de Tiatira tem uma característica que é diferente da característica da igreja de Éfeso. Éfeso, ela era muito preocupada com a doutrina. Ele fala o seguinte, quando a igreja de Éfeso, não sei se você lembra quando nós estudamos, ele fala o seguinte, eu sei que você odeia aqueles que se dizem judeus e não são. Eu sei que você odeia as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Mas eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Tiatira é o contrário. Tiatira é uma igreja amorosa, mas é uma igreja que não ignorava a questão da doutrina bíblica. Ou seja, as duas eram descompensadas, as duas eram desequilibradas. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço. Veja bem, eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, Apocalipse 2,19. Mas você tolera Jezabel. Ou seja, amorosa, mas tolerante. Eu conheço, eu sei que você trabalha, eu sei que você ama, eu sei que você serve, eu sei que você mantém tua fé, eu sei que você é paciente e perseverante nas obras, e as tuas obras são maiores agora do que no início. Lembra de Éfeso? Éfeso esfriou. As primeiras obras eram boas, as últimas obras eram frias. No caso, eles deixaram o primeiro amor, eles não. A cidade de Tiatira agora ama mais do que antes. Então, o problema dela qual é? É que dentro do progresso espiritual, elas se esqueceram de quem é Deus. As tuas obras são mais do que as primeiras. Mateus 13, 24 a 39, vai dizer, o rei dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno, o inimigo, que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Então, ele dá aqui uma parábola sobre o fim do mundo, uma parábola apocalíptica, em Mateus 13, dizendo o seguinte, que eu e você somos semeados como filhos do reino. Mas o diabo também, ele semeia o quê? Os filhos dele no meio da igreja. Então, preste atenção nisso. Quando uma igreja está crescendo, quando uma igreja está experimentando crescimento, Satanás, ele não fica de braço cruzado. O que ele faz? Ele começa a implodir a igreja de dentro para fora. Repare que igrejas enormes, como é que elas racham? Por quê? Pela incapacidade que nós temos de perceber, de enxergar que o maligno está o quê? Colocando joio. Mas ele diz o seguinte também, quem separa o joio do trigo é anjo, não é, gente? Não somos nós. Essa igreja, apesar de ser uma igreja com essas tuas obras, com essa tua fé, tua perseverança, era uma igreja que tolera o pecado. Então, preste atenção,
antes de Deus reprovar a falsa profecia, ele vai sempre reprovar a igreja. Antes de Deus reprovar a profetia, ele reprova a igreja. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel. Mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituem como do sacrifício da idolatria. É alguém que vem para cá, que assume um lugar no púlpito, tem um lugar de docência, ou seja, tem um lugar de ensino na igreja, e em vez de ensinar a palavra de Deus, ensina pecado. Está ensinando o povo a comer do sacrifício da idolatria. Gente, essa mulher que é chamada de Jezabel, é lógico que está fazendo uma referência a primeiro livro dos Reis, capítulo 16 em diante, quando aparece então o rei Acabe, que é casado com Jezabel, filha do rei Sidônio, Etibaal. Uma mulher que ensinou toda Israel a adorar Baal, uma entidade demoníaca daquele tempo. Uma mulher que odeia a voz profética. Uma mulher que não quer saber de Deus, ela se veste assim, de uma espiritualidade, mas ela não tem nada a ver com Deus. E ela cria o que dentro da igreja? Um coração dividido. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. 1 Reis 18, 21. Isaías 42, 8. Diz que há duas opções, mas uma só escolha certa é Deus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outra e não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O nosso Deus é um Deus que se preocupa com a glória dele e uma adoração autêntica e exclusiva para ele. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. O que acontece com essa mulher chamada Jezabel? Ela ensina aquilo que não devia ensinar. Ela diz que você pode ir lá e comer do sacrifício da idolatria. E isso é grave, se você pegar com calma, e se você ler Números de 31 a 33, você vai ver que comer do sacrifício da idolatria trouxe morte para o arraial de Israel. Se você ler 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo vai deixar claro, antes de celebrar a ceia, você sabe, você conhece, que o texto da ceia está lá em 1 Coríntios 11, 23. Então no capítulo 10, um capítulo antes, ele explica como o alimento, ele purifica, como essa visão gourmet, vou chamar assim, da Bíblia, fala sobre alimentos que são puros e impuros, e aqui ele diz o seguinte: olha, você não pode comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios ao mesmo tempo. Você não pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Então, ele está dizendo o seguinte, que você não pode ter um coração dividido. Você não pode andar com Deus e com o diabo. Você não pode vir no culto de domingo e continuar na segunda pecando do jeito que está pecando. Então, Jezabel, ela ensinava na igreja, pior do que isso, ela tinha uma voz de autoridade e o anjo, o pastor da igreja, não se posicionava com relação a isso. Essa mulher é uma mulher que era divorciada da bênção. Fez Acabe, o filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. 1 Reis 16, de 30 a 33. Sabe o que significa irritar? Seu filho já te deixou irritado? Alguém já te deixou irritado a ponto de você perder a cabeça? Alguém já irritou você a ponto de você tomar uma decisão na sua vida
e romper com ela, esse homem me irritou, essa mulher me irritou. Ele está dizendo que Acabe, ao se casar com Jezabel, e ao construir ídolos e pecar tão gravemente, ele irritou ao Senhor e ele se divorciou de Deus. E quando você se divorcia de Deus, você se divorcia também da bênção de Deus. Quando nós investigamos o perfil de Jezabel dentro da igreja, a gente vê sempre que Jezabel se impõe mediante falsa autoridade. Mulher que se diz profetiza e não é. Ela quer apresentar uma linguagem espiritual, ela quer orar em línguas, ela quer dizer que Deus está falando com ela, que ela é um canal de profecia, e não é. Jezabel é um espírito infiltrado na igreja. Agora, muita gente pensa que Jezabel, aliás, ano passado eu ministrei uma palavra sobre o espírito de Jezabel, se eu não me engano foi ano passado. Depois você procura no canal, eu ministrei sobre isso. Jezabel, querido, presta atenção, é um espírito que manifesta em homem e mulher. É um espírito comum na igreja. Eu já te expliquei isso, já falei isso. E quem trabalha comigo na área de libertação, meu time de libertadores, de intercessores, sabe disso. É comum manifestar espírito de Jezabel. É gente que não se submete a pastor. É gente que sempre sabe mais do que o pastor. É gente que não está debaixo da liderança. É gente que não vem para a escola bíblica, de jeito nenhum, não gosta de ensino bíblico, nem de escola de líderes, nem de discipulado. Ele vive uma estratégia de esconderijo em pequenos grupos de oração, estudo bíblico caseiro, sem compromisso com a igreja. Não, Deus me mandou para essa igreja aqui, daqui a pouco pula, vai para outra igreja lá, daqui a pouco pula. Isso é Jezabel. De cara você vê. Se utiliza de misticismo, de religiosidade, seduz tanto pastores quanto aqueles que são leigos, aparenta estar ligada com Deus, mas quando você confronta ela, ela tem ódio de você, ódio. Ela fica com raiva de você quando você confronta. Ela quer te matar, ela quer te destruir. Assim que é Jezabel. Jezabel, quando o esquema Jezabel está lá no Novo Testamento, não está só no Antigo, não. Aquela mulher chamada Herodias, que estava casada com Herodes, aquela mulher foi confrontada, e João Batista disse assim: não te é lícito tomar a mulher do teu irmão. Ela manda matar João Batista. Jezabel, no Antigo Testamento, faz a mesma coisa. Quando João Batista confronta o pecado, ela coloca um esquadrão da morte, o exército, para matar Elias, tentar matar Elias. Então, esse é o perfil. E para esse perfil, a Bíblia manda a gente ter tolerância zero. 2 Coríntios 6, de 14 a 15. Não se imponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele está dizendo para não haver mistura entre aquilo que é santo e o profano, entre aquilo que é verdadeiro e a mentira. Ele está falando o seguinte: ó, cuidado se você começar a tolerar o pecado. Se você faz pequenas concessões na sua vida, na sua igreja, daqui a pouco, muito daqui a pouco, a sua vida vai estar toda emporcalhada. A sua vida daqui a pouco você começa a achar que o pecado não é pecado. Mas nosso Deus é um Deus que primeiro sempre oferece misericórdia antes de trazer o juízo. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações.
e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Apocalipse 2, de 21 a 23. Deus sempre manda um profeta antes. Antes de Deus trazer juízo, Deus mandou João Batista e disse: arrependei-vos. Deus enviou seu próprio filho Jesus, que foi crucificado. Deus, antes de destruir Nínive, ele manda quem? O profeta Jonas. Jonas vai lá e prega contra ela. É por isso que Deus sempre levanta um intercessor. Deus sempre levanta um pregador. Deus, quando olha para Sodoma e Gomorra, ele só vê quem? Ló. Aí manda um anjo buscar Ló. Primeiro Deus apresenta misericórdia, e só depois vem o juízo. Agora, esse homem chamado esse homem chamado Acabe, que servia a Baal, e esse pastor da igreja de Tiatira, eles estão tolerando alguém que zomba da paciência de Deus. Deus é paciente, longânimo, compassivo, apto a perdoar, mas esse homem, ele extrapolou os limites. Então lembre, a disciplina aqui é um ato de amor. Se você pecou e está sendo disciplinado, isso é um ato de amor de Deus para não te perder. Deus te disciplina agora para não te perder nunca. Jesus é quem traz a disciplina. Eu a colocarei numa cama, transforma o leito do adultério no leito do sofrimento. Pastor, por que eu estou doente? Eu já expliquei isso. Gente, rebelião traz enfermidades sem diagnóstico médico claro. A rebelião faz isso. Miriam sofreu isso quando se rebelou contra o irmão dela em Números 12. A rebelião atrai enfermidades. A prostituição torna-se leito de doença terminal. Transforma o prazer do pecado em correção. Deus vai usar todos os recursos para levar o faltoso ao arrependimento. Você está entendendo que Deus ama a gente? E a maneira dele corrigir a gente é a disciplina. Então ele fala: olha, eu tenho conta de que você tolera Jezabel, mas eu vou falar para você aqui, eu vou dar um tempo para ela se arrepender. Mas como ela não se arrependeu, aí sim, vou primeiro colocá-la no leito de morte, no leito de enfermidade. Aí depois, o que eu vou fazer? Ela não entendeu? Eu vou matar o filho dela. Deus fez isso com o faraó, gente. Deus, ele manda Moisés falar com ele 7 vezes. Deus manda sobre ele 9 pragas. Na 10ª praga, Deus falou assim: basta. Matou o filho do faraó. Aquele homem que queria matar os filhos de Israel, lembra? Que ele queria abortar os filhos homens de Moisés, de Israel. Inclusive Moisés era um deles. Pronto, foi isso que ele sofreu. Então, o mesmo Deus que ele vê o pecado, é o mesmo Deus que vê o remanescente fiel. É aquele que sobrou e que não se separou da vontade de Deus. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até o que eu venho. Ou seja, fique firme até Jesus voltar. Fique firme até Jesus voltar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse livro do Apocalipse está falando da vitória de Jesus. Porque Jesus, nos evangelhos, Jesus é castigado, chicoteado, cuspido, esmurrado, crucificado. Jesus, ele se entrega como ovelha muda ao matadouro. Ele se entrega aos seus tosqueadores. A Bíblia diz que ele não abriu sua boca. Como ovelha muda foi levado aos seus tosqueadores. Preste atenção nisso. No livro dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus veio para sofrer e morrer. Mas no livro do Apocalipse, a Bíblia não chama ele só de cordeiro. A Bíblia chama Jesus de leão. Ele é o leão da tribo de Judá que venceu. Ele é aquele que cavalga como um cavaleiro para vencer. Que da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. Ele vem para batalhar. Aqui no livro do Apocalipse, Jesus derrota a Babilônia.
Jesus derrota os demônios, Jesus derrota Satanás, Jesus derrota o falso profeta, Jesus, ele derrota o anticristo e ele lança todos eles. Jesus aqui do livro do Apocalipse derrota a morte e lança todos eles no lago de fogo e enxofre. Então entenda que Jesus é aquele que está vendo o remanescente fiel e está falando assim: aguarda o que você tem até eu voltar. Não se desvie, não se canse de me servir, não se canse de andar comigo, não se canse de ser fiel, porque você vai ser recompensado. Ao vencedor, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a primeira coisa que ele dá: autoridade sobre as nações. Ele governará com um cetro de ferro e a despedaçará a um vaso de barro, como a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Esse texto é muito parecido com o texto de Salmos 2, de 8 a 9. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás como vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que servir a Deus dá para mim e para você um prêmio. Servir a Deus não é inútil. Servir a Deus não é algo que vai te cansar e vai fazer com que você não tenha recompensa. Há uma promessa de Deus para quem é fiel. Há uma promessa de Deus para quem vence. Há uma promessa de Deus para aquele que não se dobra diante dos ensinos errados. Eu tenho aqui tratado com a igreja a respeito da necessidade da gente conhecer as Escrituras Sagradas, a respeito da necessidade da gente entender o funcionamento da doutrina, do conceito, dos princípios bíblicos. Tem gente que está achando que vai pecar, e esse pecado não vai produzir nenhum fator adverso na vida dele. Está enganado. Está enganado. As pessoas começam a sofrer e ele não entende o que está acontecendo. Jezabel não se arrepende. Sabe quem está sofrendo? É o filho dela. Eu vou matar o filho dela para entender. Então existe algo que Deus dá para mim e para você, uma herança de vitória chamada autoridade sobre nações. Ele fala: a mesma autoridade que eu tenho eu vou te dar. E em Lucas capítulo 21, verso 21, Jesus já disse isso. A mesma autoridade que eu tenho eu te dou. O mesmo poder que eu tenho, eu dou para vocês. Para você pisar em serpentes, escorpiões, todo o poder do mal. Gente, autoridade, eu ministrei o semestre passado inteiro sobre isso. Autoridade é um princípio, não é uma pessoa. Autoridade é o direito que você tem de governar, de liderar, de comandar, de dar uma voz, de dar uma ordem no mundo espiritual. Quantas vezes eu disse: em nome de Jesus, sai! E o espírito imundo saiu. Quantas vezes? Mas isso é algo que a igreja tem esquecido. Nós vivemos as nossas vidas certinhas e esquecemos que do lado da gente tem um monte de gente cativa, um monte de gente aprisionada. E se você não for libertar, ninguém vai libertar. Nós temos nos esforçado para mandar o evangelho para tudo que é lugar, para que você seja capacitado, para que você seja, de novo, cheio dessa autoridade que Deus deu, para você submeter qualquer nação inimiga em nome de Jesus. Autoridade sobre nações vem para quem? Vem para quem é obediente, para quem não tolera Jezabel, para quem não come do sacrifício dos ídolos e para quem ouve o que o Espírito diz à igreja. Eu quero orar pela sua vida hoje. Eu quero dizer para você que eu sei, eu quero dizer para você que tem muita coisa na tua história que a gente está percebendo que não é fruto do acaso, é fruto do pecado. Você pode se arrepender? Pode. Você pode começar de novo? Pode. Deus, ele não anda com perfeitos. Deus veio chamar pecadores ao arrependimento. Deus não veio para os justos, mas veio buscar pecadores ao arrependimento.
Deus, ele veio para buscar os doentes, não sãos. Agora, o que você não pode é permanecer ouvindo, com medo. Jezabel, gente, preste atenção, isso é um demônio que coloca medo. Ele coloca medo. Ele usa aquela pessoa para te dominar, para te manipular, para dizer, assim diz o Senhor. Olha, cuidado, cuidado, porque ai daquele que tocar no ungido do Senhor, mas ele não é ungido coisa nenhuma. A igreja não tolera, o pastor não dá bola para ela, mas você continua vivendo debaixo dessa heresia que está te controlando. Rompe com isso. Deixa Deus ser Deus. Deixa a palavra de Deus governar a sua vida. Eu vivi alguns anos da minha vida em que eu não conhecia a Escritura, mas depois que eu conheci a verdade me libertou. Quero orar pela sua vida. Em primeiro lugar, para você se manter dentro da fé, dentro das obras, dentro do serviço e dentro do amor do Senhor, como era a igreja de Tiatira. Mas você romper com o pecado, com a tolerância ao pecado, com a vida de pecado. Para quê? Para que você receba autoridade sobre as nações, para que você receba a autoridade que Deus deu para o seu Filho Jesus. Pai querido, em nome daquele que tem os seus olhos como chama de fogo, e seus pés como um bronze reluzente, em nome de Jesus de Nazaré, o teu Filho amado, quero orar pelo teu povo, quero orar pelo meu irmão, minha irmã que está em casa agora recebendo essa mensagem. Eu quero liberar sobre ele uma voz de liberdade, para que a sua mente cativa pelos enganos de Jezabel seja liberada em nome de Jesus. Para que tudo aquilo que tem feito o coração dele ficar dividido entre servir a Deus e servir ao pecado, seja quebrado. Eu quero pedir, Pai, que toda mentira do inferno, chamada de profundeza de Satanás, como diz a tua palavra, seja retirada em nome de Jesus. Eu quero pedir que haja um profundo sentimento de arrependimento, para que os teus filhos, contigo, Pai, sejam parte de uma igreja que não tolera o pecado, mas que ama e que serve ao Senhor segundo a tua palavra. Eu abençoo teus filhos em nome de Jesus. Eu quero pedir que aqueles que estão entregando as suas vidas ao Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, mesmo os lave de seus pecados e os leve a um lugar de santidade junto contigo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. E se você quer ser membro da Igreja Batista de Bom Retiro, não se esqueça, no link aí abaixo, Rota Membresia, você vai preencher um cadastro muito simples, e o time de integração, os pastores da igreja, vão entrar em contato com você, para te dar um caminho, para a gente poder absorver, receber você, para que vocês fiquem debaixo da nossa cobertura espiritual. Inclusive, daqui a 3 semanas, temos assembleia para receber aqui, vai ser uma grande festa, você que mora em Curitiba e você que é distante, amém? Deus te abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe, fica com Deus.